Meu nome é Chaena Siqueira Aquino, eu sou nutricionista. A minha infância foi super tranquila. Tenho muitas boas recordações em relação à família, minha irmã, meus pais, avós. A minha adolescência também foi uma adolescência boa, mas quando eu tinha uns 14 e 16 anos, meus pais começaram a brigar bastante, né? E meus pais se separaram, devia ter uns 16 anos. Eu conheci meu esposo, eu tinha de 15 para 16 anos, né? Nós namoramos 7 anos e depois nos casamos. Meu pai, quando se separou, ele disse que a culpa era minha, mas eu tinha certeza que não era minha, né? Foi uma decisão dele, mas isso me gerou uma frustração muito grande e uma tristeza que eu convivi com isso por muitos anos, né? E a minha vida foi trabalhar, cuidar da casa, esposo, né? Sempre achando que eu era super mulher, sempre muito com a força do braço, mas eu tinha um vazio. Eu tinha medo, tinha insegurança, tinha dúvidas, né? E esse vazio foi por muito tempo. Eu era pequeno, mas era um vazio. Eu nunca tinha acompanhado a Igreja Universal, nunca tinha lido nada sobre. E eu vi na TV, venha pra cá, né, que a sua vida vai mudar. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi na outra semana, eu fui, na segunda-feira, fui para conhecer. E aí eu vi à noite, né, e eu comecei a colocar em prática, achei bem curioso, coloquei em prática. Na época eu trabalhava de manhã, né, em carteiras CLT até 1h da tarde, e à tarde eu trabalhava por conta própria, né. E meu serviço aumentou bastante naquela época, e eu, com a minha petulância, tinha feito um objetivo por 2 meses, né, que seria o mês de maio e junho todo. Falei, vou fazer o objetivo de 2 meses e depois eu paro. Só que aí eu comecei a ir de quarta-feira, e ali eu vi que o que eu precisava era a busca do Espírito Santo. Eu achei super interessante a reunião de quarta-feira. E aí eu comecei a ir toda quarta-feira buscar. Aí eu continuei indo de segunda, de quarta, de domingo, e fui vindo sempre buscando. Meu marido começou a vir também, a frequentar, nós viramos frequentadores. E aí veio a pandemia, continuei vindo, mesmo com a Universal fechada, sem poder fazer culto, eu vinha, fazia meus propósitos, vinha até o altar, pedia. E fui buscando, fui lendo os livros, alguns livros eu passei a ler. Então, o primeiro livro que eu li foi Vencendo Suas Guerras pela Fé. E aí, ali eu vi também que a vida é uma batalha, né? Numa quarta-feira, era a reunião que o bispo Edir Macedo estava fazendo, e eu estava no meu quarto assistindo pela TV. E ali eu recebi o Espírito Santo, né? Quando ele falou que ninguém me compreendia, mas que ele me compreendia, né? E ali eu tive gozo de alma, preenchimento de vazio, mas eu procuro dizer que Deus me resgatou, né? Que Ele me compreendeu, que Ele me perdoou, né? E que Ele cuida de mim, Ele cuida. Na outra quarta-feira eu fui me batizar. Aí eu me batizei nas águas, e no outro dia eu já senti que eu não tinha mais vazio mesmo, que eu não tinha mais insegurança, eu não tinha medo. Eu tinha certeza, sabe? Aquela certeza de que estava tudo bem, de que tudo ia dar certo, aquela força, a disposição. Passei a ler mais livros ainda e buscando. E meu marido, depois de 1 ano, ele também se batizou. Depois de receber o Espírito Santo, a gente fica mais forte, né? Pelas situações que acontecem. Não que a gente não tenha problema, mas pelo menos é a certeza de que vai dar tudo certo, é a confiança, né? Eu falo para meu marido, jamais, se eu não tivesse encontrado a Igreja Universal, eu não sei como eu teria ultrapassado a pandemia, né? Porque
Eu sentia tristeza. Na verdade, eu tinha apego, né, pela minha filha, pelo meu marido, porque era o que eu conhecia. Foi a minha vida, quantos anos, né? Aquele excesso de preocupação, de cuido, de zelo. Eu não precisava de nada disso, né? Que Deus, Ele olha por tudo. Assim como Ele já falou para mim tantas coisas, assim como Ele já deu tanta certeza de tantas coisas, eu só tenho a agradecer. E assim, o Espírito Santo realmente é o ar que respira. Não tenho vazio, né? Não tenho vazio, tenho mais, assim, tenho disposição, tenho coragem, né? Não tenho complexo, que eu tinha complexo. Isso para mim é nítido. Na minha vida inteira eu sempre procurei, né, em outras denominações, mas aqui aprender a como se comportar, a, a como usar a fé, né? A fé inteligente, de que é só vindo, né, para se permitir aprender e pôr em prática, né? É a obediência mesmo. E o temor que você fica, né, por Deus e não desagradar Ele, é diário, né? Porque sabe que Ele é contigo, eu não estou sozinha mais. Deus é presente 24 horas, né? É com Ele que eu falo, é com Ele que eu pergunto, é Ele que me escuta, né? Então isso não tem preço mesmo, não tem preço. Hoje meu casamento é muito melhor, né, do que antes, porque nós passamos a nos permitir estarmos mais juntos, né? E comecei a ser uma voluntária, né, do grupo socioeducativo. Conhecer os abrigos para criança, de mulheres, as fundações Casa Feminino e Masculino. Passei a dar um pouco de palestra sobre nutrição, né? Ajudar a buscar essas pessoas, né, para assistir às reuniões. O Espírito Santo para mim hoje é tudo, imagina, nada, é o que eu falo, nada vale a pena mais sem a presença dele. Mas nada que eu falo é nada, viagem, festa, porque é ele que dá a vida, né? A certeza, os bons olhos, a força, a decisão, é ele que guia, sabe? Que guia no dia a dia do que a gente, de que forma, né? Porque a gente às vezes não sabe que forma fazer, né? O Espírito Santo é o ar que eu respiro.